Exemplo de energia cinética, então. Em um certo instante, o velocímetro de um automóvel registra 90 km por hora. Sabendo que a massa do automóvel é 1000 kg, calcule sua energia cinética nesse instante. Então, a primeira coisa que a gente faz é tirar os dados do problema. A massa dele é 1000 kg, a velocidade 90 km por hora. Como a gente tem energia em joule, todas as unidades precisam estar em unidades do SI. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é passar esses 90 km para metro por segundo. Como é que a gente faz isso? Divide por 3,6, lembram? Então, fazendo 90 dividido por 3,6, fica 25 metros por segundo, certo? Então, vamos calcular a energia cinética. A energia cinética da definição é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. A massa é 1000, a velocidade é 25 ao quadrado dividido por 2. Então, calculando isso daqui, fazendo 25 ao quadrado vezes 1000 dividido por 2, a gente chega que a energia cinética desse carro, nesse instante, é de 312.500 joule, ok? Essa é a energia cinética desse objeto nesse instante. A energia cinética ela vai existir sempre que um objeto tiver alguma velocidade, ok? Sempre que houver movimento. Outro tipo de energia que a gente vai discutir agora é a energia potencial. Energia potencial é uma energia que não é usada, que não é utilizada ainda, mas que eu posso utilizar se eu quiser. Ela está em potencial, ok? É uma energia que tem potencial de ser usada. É uma energia armazenada. Então, vamos imaginar um bate-estaca, que é um equipamento usado para fincar alicerce. Então, é um equipamento parecido com isso daqui, né? Então, esse bloco aqui é erguido lá em cima e aí ele é solto. Quando ele é solto, ele vai fincando os alicerces aqui mais facilmente, né? O que acontece? O impacto com que esse objeto faz sobre o outro, sobre a estaca, ele é tão grande que vai fazer com que a estaca seja enterrada mais profundamente, mais facilmente, certo? Quando eu ergo esse objeto, quando ele está aqui em cima, ele possui uma certa energia. Quando eu solto, essa energia é transformada em energia cinética que faz com que esse objeto seja enterrado lá, certo? Então, através desse equipamento, a gente consegue ver que é possível armazenar energia pelo campo gravitacional. Ou seja, quanto mais alto do nível do solo um objeto estiver, maior é a energia potencial, maior será a energia armazenada, ok? Então, vamos supor que a gente suba numa ponte para pular de bungee jump, certo? Quando eu estou lá em cima para pular de bungee jump, por que eu consigo pular de bungee jump? Porque eu subi numa certa altura e eu tenho uma certa energia armazenada, que no caso é na forma de energia potencial, e quando eu pulo, essa energia potencial é transformada em energia cinética, ok? Isso é energia potencial, é energia armazenada, tá? Um outro exemplo de energia potencial é quando a gente comprime uma mola ou um elástico. O que acontece quando a gente comprime uma mola? Você comprime a mola. Para comprimir a mola, você tem que fazer uma força, que é uma força externa. Quando você solta, naturalmente essa mola volta para a posição de equilíbrio. Então, quando você comprimiu, você armazenou uma certa energia na mola para que quando você solte, ela volte para a posição inicial, para a posição de repouso, ok? E aí, nesse caso, a gente chama de energia potencial elástica. A energia potencial gravitacional. Vamos supor, então, que uma pessoa ergue um objeto até uma certa altura h. Nesse processo, a pessoa transfere para a bola uma energia que é igual em módulo ao trabalho realizado pela força-peso. Então, a energia potencial, que eu vou chamar de EP, é igual ao trabalho da força-peso, que a gente viu antes, que é mgh,
ok? Então, a energia potencial é mgh, massa vezes aceleração da gravidade vezes a altura em que se encontra esse objeto. E aqui a gente não vai fazer distinção de sinal, a energia potencial ela vai ser dada por essa expressão aqui positiva, ok? Ele está falando em módulo, certo? Então, a energia potencial é a massa do objeto vezes a aceleração da gravidade vezes a altura, por isso que ele vai depender da altura. Quanto maior a altura que um objeto se encontra, maior vai ser a energia potencial, ok? E a energia potencial elástica, vamos considerar que a gente tem uma mola de constante elástica, então cada mola, cada material de mola possui uma constante chamada constante elástica, que é própria de cada mola, representada pela letra K. Vamos supor que ela seja comprimida por uma força F, que vai produzir uma deformação X. Essa deformação é o quanto que eu comprimo da posição de equilíbrio, certo? É o quanto que ela se desloca. O trabalho realizado sobre a mola vai ser igual à energia mecânica transferida para a mola e armazenada na mola na forma de energia potencial. Então, aquilo que eu falei antes, né? Quando eu realizo o trabalho, esse trabalho vai ser transferido para o objeto na forma de energia. Quando tem movimento, na forma de energia cinética. Quando é uma energia armazenada, como no caso da energia potencial, ela vai ficar armazenada no objeto. Nesse caso, vai ficar armazenada na mola. Então, o trabalho vai ser igual a energia potencial elástica, por isso que tem esse El ali. E a definição é K, que é a constante elástica, vezes x ao quadrado, que é a deformação, dividido por 2, ok? Exemplo. Calcule a energia potencial elástica armazenada em uma mola de constante elástica K igual a 500 Newton por metro, quando ela é comprimida em 40 centímetros. Tá, então, eu quero saber a energia potencial elástica. Eu vou usar essa expressão aqui de energia potencial elástica, kx ao quadrado sobre 2. Quais os dados que o problema fornece? A constante elástica, que é 500 Newton por metro, e a deformação, que está dizendo que a mola é comprimida em 40 centímetros. De novo, como tem que estar tudo em unidade BSI, esse centímetro tem que ser passado para metro. Como é que passa de centímetro para metro? Divide por 100. Então, vai ficar 0,4 metros. E aí, você aplica na equação. K é 500 vezes a deformação, que é 0,4 ao quadrado, dividido por 2. Você faz 0,4 ao quadrado vezes 500, divide por 2, dá 40 joules. Então, a energia potencial elástica, a energia que essa mola vai absorver, vai armazenar, é de 40 joules, certo?